Aleluia. Deus é bom, amém, irmãos? Fala para quem está do seu lado: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Você pode dizer amém por isso? Que alegria nós podermos começar a semana na presença do Senhor. Que alegria nós podermos oferecer ao Senhor a primícia do nosso dia. É muito bom vir num culto de domingo à noite, de quinta-feira à noite. Mas o domingo de manhã, Renner, parece que a gente está com o coração mais disponível. Porque quando vem à noite, é tantas coisas que já aconteceram, né? Às vezes na quinta-feira você vem do seu trabalho, e aí parece que às vezes até demora um pouquinho para conectar. Mas o domingo de manhã ele tem algo muito singular. E eu louvo a Deus por nós estarmos aqui. E o Senhor alimentou o meu coração hoje com uma palavra para ministrar o seu coração. Estava vindo hoje aqui bem cedinho com o Augusto. E aí eu falei com o Augusto: vamos pôr essa canção. Essa canção, desde que eu conheci ela semana passada, para mim ela tem trazido uma mensagem muito poderosa. A canção chama Ouvidos para Te Ouvir. E na estrofe aliás, no coro da canção, ela fala: eu quero ouvidos para te ouvir, um coração para te obedecer, formosos pés para te guiar e os meus olhos para te contemplar. Que poderoso isso, mano. Ela fala: Senhor, dai-me ouvidos para te ouvir. Vamos falar isso? Fala: ouvidos para te ouvir, coração para te obedecer, formosos pés para te seguir e os olhos para te contemplar. É muito poderosa a mensagem dessa canção. Talvez hoje eu quebre um pouco o protocolo, porque eu sei que o nosso time talvez não conhece essa canção. Talvez no final a gente vai ouvir essa canção, nem que seja cantada aí mas eu sei que vocês vão preparar um hino aí abençoado também. Eu queria, antes de começar a ministrar, só trazer um pensamento aqui com você. Se puder, Michael, tira só um pouquinho de agudo, porque aí fica melhor. Vamos lá. Tem a imagem aí de um eletrocardiograma? Faz isso aí para mim, por favor. Eu sei que a maioria daqui sabe o que é um eletrocardiograma, ou um aparelho que vai fazer as medições do coração do ser humano. Então, o eletrocardiograma, ele faz exatamente isso aqui. Ele vai mostrando as batidas do coração, sim ou sim. Se você já ficou internado ao ponto de ter que ficar de sobreaviso, Getúlio, aí tem aquele monitor. A gente viu muito isso na época de pandemia. E aí, só que muito além do que, preste atenção nisso, muito além do que apontar só uns tracinhos, Aline, esse aparelho, ele tem uma capacidade também, Taninha, é isso mesmo? Ele tem uma capacidade também que ele solta um sonido. Quando as questões não estão, o coração não está muito bom, porque quando acontece uma arritmia cardíaca, aí ele vai e solta, além de mostrar os tracinhos, ele solta um sonido, e aí toda a equipe de enfermagem, equipe médica, sai correndo, porque é um sinal de alerta, e quer dizer que esse sonido e essa arritmia pode levar a pessoa a óbito, sim ou sim, queridos? Eu sei que você já deve ter visto até algumas publicações e correntes de internet que vai falar que a vida realmente precisa ser assim, de altos e baixos. Você já viu essa comparação? Porque quando a vida fica tudo certinho é porque o coração parou. Mas escute, eu quero que você só pare aqui para pensar comigo, porque na mesma importância que tem esse aparelho, sabe, que vai medir aí as batidas do coração, e como eu disse, quando ele solta um sonido, a equipe médica corre, porque esse barulho, essa arritmia, está colocando em risco as pessoas. E hoje eu quero falar de um assunto
existem 3 formas que você pode pregar a palavra. 3 tipos de sermões. Um sermão que você vai falar, um sermão expositivo. O que é um sermão expositivo? É quando você pega um capítulo da palavra, como eu fiz domingo passado. Eu li Reis capítulo 5, e a gente falou da história de Naamã e da menina. Lembra quem estava aqui? E aí a gente foi lendo ponto a ponto do verso. Esse é do capítulo, e a gente ficou ali entendendo o que está acontecendo. Um sermão expositivo. A gente entende e traz aplicação pessoal. Outra forma, Américo, é uma forma de um sermão temático. Então você pega um tema e você esboça vários textos da Bíblia em cima daquele tema que você está propondo. Luciano Subirá, ele tem uma maestria de falar muito sobre sermões temáticos. Já o Hernandes Dias Lopes, se você conhece, ele tem a facilidade dele é de fazer sermões expositivos. E entre sermão expositivo e sermão temático, tem o sermão textual, que ele quase pula para o lado de um sermão temático, porque o sermão textual é quando você lê apenas um verso. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E você pega desse verso e vai falando muitas coisas, entendendo o que é esse Senhor, que é Senhor e pastor. E a minha proposta hoje aqui, diante do que Deus falou ao meu coração, é que hoje eu vou trazer para vocês um sermão um pouco mais temático. E aí não foi em vão que eu pedi para colocar um sinal aí de um eletrocardiograma. Por quê? Porque hoje eu quero falar sobre coração. Olha os barulhinhos. Se esse barulhinho aumentar, irmão, é porque a coisa está feia. Mas escute. Então quando o barulho aumenta, o sonido os batimentos vão sendo mais constantes, mais acelerados, é um sinal que a coisa está ruim e a gente precisa analisar e cuidar desse paciente. Mas escute, eu preciso que você entenda também que Deus, Ele coloca sobre nós um monitor espiritual sobre o nosso coração. E aí a Bíblia vai falar, e eu vou compartilhar aqui com vocês, várias questões aqui sobre o coração. E quando eu falo que Deus também coloca um monitor espiritual sobre o coração de cada um de nós, não é apenas para ver se nós estamos vivos, mas para avaliar o que está pulsando na nossa vida. Agora vamos imaginar que Deus agora, Ele é muito além do que um aparelho de eletrocardiograma, amém? Então Deus não tem a capacidade às vezes única, Ele não tem a capacidade única de só ver os pontinhos e ouvir o sonido, mas Ele tem a capacidade, segundo está escrito na palavra, e a gente vai ler daqui a pouco, Ele esquadrinha o nosso coração. É como se o Senhor olhasse o que está dentro do nosso coração. E aí a pergunta é, se Deus hoje pegar o aparelho de eletrocardiograma e colocar no seu coração, o que acusaria nesse ritmo do seu coração? Seria o ritmo da graça de Deus, ou seria a arritmia do orgulho, do medo, do ódio, do rancor? Deixa eu te falar, o Senhor vai pôr um aparelhinho aí hoje no seu coração. Ele está muito interessado no seu coração. Porque eu vou explicar, de acordo com o que eu entendi da palavra do Senhor, o que a Bíblia fala de coração. E aí, se a gente não tomar cuidado, a gente vai pensar apenas nesse órgão que está aqui, que é tão interessante que algumas pessoas já vão falar de alguns estudos e tudo. Você já viu que eu acredito Deus vai fazendo uma analogia sobre o coração? Existe uma doença que ela tem causado muitos males na sociedade, na vida de muitas pessoas, que é o câncer. Mas você já viu que ninguém nunca pegou um câncer no coração? Deus nunca permitiu. Agora escute, é tão interessante que Provérbios capítulo 4, versículo 23, e aqui eu começo a trazer alguns ensinamentos da mensagem de hoje para nós. Provérbios capítulo 4, versículo de número 23, se puder colocar na tela para mim, por favor. Olha que o texto diz: acima de tudo, guarde o seu
coração, pois dele depende toda a sua vida. Acho que eu li na versão linguagem de hoje, e a gente precisa entender. Olha o que diz: sobre tudo que se deve guardar, isso está na Almeida corrigida, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Põe na linguagem de hoje, Fernanda, por favor, porque nós precisamos pensar um pouquinho. Olha, tenha cuidado com o que você pensa. Opa, então já mudou, não é coração? Pois a sua vida é dirigida pelos seus. Então agora, Luciane, a Bíblia vai nos ensinar, Ebert, é tanto Ebert que eu tenho na igreja, irmão. Mas a Bíblia vai me ensinar, então, diz que para nós pararmos de imaginar, Lívia, que quando Deus está falando do coração, nós sabemos que na fisiologia é o coração que sai, é dele que passa a corrente sanguínea e pulsa e jorra para todo o corpo. Sim ou sim? Está aí o motivo pelo qual Deus vai comparar e fazer algumas analogias ao coração. E às vezes você vai entender e pensar que é essa parte física, mas o Senhor, Ele vai muito além. Quando a gente vai ler a Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento, o coração aqui vai demonstrar que é o centro dos pensamentos, diga comigo, pensamentos, intenções e emoções. É por isso que Jeremias 17:9, olha o que diz o texto, Jeremias 17:9, por favor. Quem pode, aí, deixa eu ver se é essa versão, quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser o quê? Curado. Então o texto vai dizer, nós não conseguimos entender. Põe na versão Almeida agora, porque olha como diz na versão Almeida, o mesmo texto, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o considera? Então a Bíblia vai trazer aqui para mim e para você, que Deus não olha, escute, quando Ele fala de coração, vamos pegar mais alguns textos aqui. Lembra quando Samuel foi ungir o novo rei de Israel? E aí a Bíblia vai dizer que agora Samuel chega na casa de Jessé e ele encontra um homem forte, assim como Rodrigo. Mas Deus tinha convidado e selecionado um magrinho, baixinho, assim como Ernesto. Não tão baixinho, mas magrinho. Aí o Senhor fala algo para Samuel. Quando Samuel está querendo ser enganado, aí Deus fala assim: ei Samuel, tome cuidado. Coloca aí 1 Samuel 16:7, por favor. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para e Deus não está falando assim que está olhando para essa carne aqui que pulsa sangue. Não. Quando Ele fala olha para o coração, Ele está dizendo assim, ó, eu olho para os pensamentos, eu olho para intenções, eu olho para as emoções, ou sobretudo, eu olho para as vontades. Isso é o coração, as motivações. O Senhor está olhando para quê? Porque o coração na Bíblia Sagrada, de acordo com o que a gente lê, e eu vou falar mais algumas coisas aqui de algumas referências, o coração na Escritura Sagrada, ela representa o centro das nossas emoções, das nossas vontades, das nossas motivações, do nosso caráter e da nossa espiritualidade. Então o coração que a Bíblia vai falar é tudo isso. E aí escute, quando eu falo sobre coração, aí a Bíblia vai dizer que nós temos que guardar o nosso coração. Então ele está dizendo assim, ó, cuidado com aquilo que você pensa, cuidado com aquilo que você sente, cuidado com aquilo que te governa, cuidado com as suas intenções, cuidado com o teu caráter, cuidado com a sua espiritualidade. Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Então quando a Bíblia vai falar de coração, Ele vai dizer que é o seguinte, que o coração determina o que nós fazemos, preste atenção nisso. O coração determina o que nós fazemos, para quem nós fazemos e por que nós fazemos. Tudo isso é fruto do nosso coração.
E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, Isabel, que alegria te ver aqui. A Bíblia vai dizer assim, ó, cuida de tudo que você tem que guardar. E eu me lembro que uma vez eu disse aqui rapidamente, que a gente sabe guardar muita coisa. A sua casa tem um seguro, a sua casa tem uma cerca elétrica, o seu carro tem um seguro automotivo, a sua vida, você tem um plano de saúde, em alguns casos até plano funerário, e você tenta guardar tudo, e está tudo certo, não tem nada de errado nisso. Mas a Bíblia fala o seguinte, de tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração. E aí, vamos lá? A gente vai falar de coração. Pensamentos, intenções, Marcela, motivações, caráter, espiritualidade. Isso forma o nosso coração. Só que a igreja, ela passa por um problema, e desde muito tempo é assim. A gente tem que tomar muito cuidado, porque desde o Antigo Testamento, vem comigo só para você pensar numa história. Desde o Antigo Testamento, parece que nós fomos treinados para um comportamento, onde o comportamento sendo importante, não importa como está no coração. É por isso que Deus falou assim, olha, escute, ô Samuel, vocês estão vendo só por fora. E como nós temos uma tendência de julgar, analisar as pessoas pelo que a gente vê nos olhos, então a sociedade, a humanidade tenta agradar por aquilo que está nos olhos. Mas o Senhor falou assim, mas eu olho para o que está dentro do coração. Quer ver uma história bíblica que talvez a gente não passa despercebido? A história de Abraão. A Bíblia vai dizer que naquela conjuntura atual, existia a lei, e a lei dizia o seguinte, se alguém for pego em adultério, tem que ser apedrejado. Era ou não era? Tem que matar, foi pego em adultério, vai ser morto. Aí beleza. Aí agora Abraão precisa ir lá no Egito, e tem uma lei, uma norma lá, se alguém se adulterar. E aí Abraão foi para o Egito, e ele tinha uma mulher bonita, uma mulher que chamava Sara, e Abraão já sabia como eram as coisas. Aí ele falou assim, espera aí Sara, é o seguinte, se você estiver casada comigo, e alguém querer ter um caso com você, aí eles correm risco de vida. Mas, olha aqui, mas eu sei que os homens são intencionais, porque se ele deseja, ele vai fazer de qualquer jeito. Aí agora olha o seguinte, eles se preocupam para não adulterar, mas ele não importa com as outras coisas. Sabe o que eles fazem? Abraão fala assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que ir lá para o Egito, e eu não vou falar que eu sou o seu marido, porque eles vão desejar você. Aí eles podem me matar, para você ficar viúva, e você ficando viúva, eles estão livres de ter um caso com você. Percebe a loucura? E a intenção de matar o outro, não está errado não? De igual modo está errado, mas a Bíblia vai falar que enganoso é o nosso. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Posso melhorar? Se você não tomar cuidado, você cumpre algumas regras que você acredita que é bom, você cumpre uma escala na igreja, você faz um ritual evangélico que as pessoas falam, mas a pergunta é, como é que está o teu coração? Quais são as intenções de fazer aquilo que você faz? O que está te levando? Ontem eu tive um treinamento que eu ministrei para 11 empresários, e aí eu falei para eles ficaram um pouco em choque, que a primeira frase que eu falei assim, Deus não tem bênção nenhuma para a sua empresa. Aí eles já ficaram assim, eu falei, Deus não tem bênção, nenhuma bênção está direcionada para a sua empresa. Aí eles falaram, pronto, eu vim aqui para o Ernesto me ajudar, agora já bagunçou tudo. Eu falei, porque Deus não abençoa CNPJ, Deus não tem aliança com CNPJ, Deus abençoa vidas, Deus abençoa famílias. E eu falei, o maior problema é que você está cuidando do CNPJ e esquecendo das vidas. Então, por exemplo, se você é um empresário aqui, eu tenho uma empresa, eu tenho 6 funcionários. Como você entender que Deus vai abençoar a vida dessas famílias que está ali sendo representada, a sua empresa começa a dar certo. Aí eu comecei a alinhar com o que com eles? Alinhar o coração. Porque senão todo mundo vai ter uma empresa por causa do dinheiro. Eu quero ficar rico e tudo e tal. Mas aí, quais são as intenções? E a Bíblia vai dizer, de tudo que tem que se guardar, guarda o seu coração. Mas nós fomos ensinados a cuidar do nosso comportamento. Então preste atenção para você ver. Se você... eu cresci numa igreja que assim, o comportamento e o estereótipo valia muito. Não que hoje, irmão,
isso não faz sentido. Claro, nós temos que ter boa postura, caráter, vestir de forma decente e tudo e tal, mas a questão é que preocupava-se muito com o estereótipo. Então assim, a irmã não podia colocar calça para ir para a igreja. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas se é costume da igreja lá, e a pessoa que está lá tem que obedecer. Ah, pastor, não, o que a igreja não pode é falar que é pecado a mulher usar calça, porque a Bíblia não fala isso. Mas vamos lá, olha aqui, mas aí a pessoa ia de saia. O irmão não pode pôr barba, certo? Então, são normas, e está tudo certo? Tá, não tem problema. O meu condomínio fala assim, ó, a partir de 22 horas não pode fazer barulho, está tudo certo. Se eu quero morar lá, eu tenho que participar dentro das normas. Mas a questão é que aí a gente parou de deixar a barba, as irmãs não usaram calça. Imagine falando isso, hoje eu estou com uma calça um pouco mais esporte, que loucura. Olha, imagina, nunca na minha vida, primeira vez na vida, né, que eu estou com uma calça de moletom num culto. Lá não podia não. Escuta, o que eu estou dizendo não é que isso é problema, não é que isso é errado. Se a igreja está cuidando disso, glória a Deus, porque vamos conservar os bons costumes. Mas a pergunta é, e o que Deus está falando é o seguinte, não adianta, o estereótipo está bonito se o coração está podre. Escute, uma época que a Ayla, a gente era jovem, solteiro, que jovem ainda somos até hoje. Eu lembro uma vez que a Ayla, ela teve uma queda de cabelo muito grande. E aí um dia conversando, ela estava meio preocupada, chateada e triste. E aí o que aconteceu? Eu falei, o que está acontecendo e tal? Ela muito triste. Ela falou assim, não, escuta, eu vou te falar, é porque meu cabelo está caindo muito. Eu falei, não, compra um shampoo. Eu sou muito prático, né? Compra um shampoo anti-queda e tudo e tal. E ela falou, não, mas não é só isso. É porque é o seguinte, começou a cair muito. Muito, caiu, mas caiu muito mesmo. Eu falei, mas e aí? Mas então, aí ela falou com a mãe dela, foi para a oração. E lá em Passos tinha um irmãozinho chamado Olavo. É aqueles irmãos, sabe, que você olha para ele, você dá até medo se você tiver com a vida errada. Você conhece essas pessoas assim? Aquele parece que Deus, ele chega e ele já está mostrando tudo. Nossa, eu estou em pecado. Aquele irmão Olavo, ele era assim humilde em termos de coração, de mentalidade também, finanças. Era um irmão simples, andava de bicicleta na rua o tempo todo. Só que esse irmão era irmão de Deus. Um dia ele chegou na loja da minha sogra, ficou lá um tempo com ela, orou com ela e foi embora. A hora que ele subiu na bicicleta, ele voltou e falou assim, ei, irmã Hilda, cuidado com o suco de laranja, tá? Vai estar geladinho, mas não bebe não. E aí o que aconteceu? Ele foi embora, passou um pouquinho e veio uma pessoa de uma outra loja, que morria de inveja da dona Hilda e tudo e tal, chegou lá e ofereceu suco de laranja para ela. Aquele suco com certeza tinha alguma maldade. E aí, escute, a dona Hilda falou com o irmão Olavo, ora pela minha filha, o cabelo dela está caindo demais e tudo e tal. Aí o irmão Olavo Deus trouxe uma revelação para o irmão Olavo. Nós vamos repreender porque isso foi inveja. Aí você fala, mas é coisa de querer ter isso tudo e tal. Deus revelou no profundo com ele. Falou, olha, no dia tal, que era um domingo de manhã, teve um ensaio de jovens na igreja. E tem uma menina do jeito tal, com a saia tal, com a blusa tal. Gente, eu lembro da saia e lembro da blusa, que era uma saia jeans rodada, com algumas manchas brancas aqui e uma blusa amarela. Ela falou, nesse dia que essa pessoa foi, com esta saia, com esta blusa, no ensaio de jovens, ela passou a mão no cabelo da Ayla, com muita inveja da Ayla, e depois daquele dia o cabelo dela começou a cair. E aonde que essa menina estava? Na igreja, de saia, blusa, deixa eu te falar, regendo o conjunto de jovens. E por que isso acontece? Porque nós estamos, sabe, acostumados, ou nós estamos sendo disciplinados em fazer algo do estereótipo para agradar as pessoas, e às vezes o nosso coração não está alinhado com o reino de Deus. Aí o texto vai dizer, segura, toma cuidado, você precisa guardar o seu coração, os seus pensamentos, intenções, motivações, caráter, o seu nível de espiritualidade precisa ser guardado. Aí Jesus vai falar do coração? Vai, tem vários textos. Quando a gente vai ler o Novo Testamento, no hebraico coração aqui está dizendo lev, que quer dizer praticamente a mesma coisa, que abrange mente, alma, emoção e vontade.
E olha o que Jesus vai falar, o que o coração tem capacidade de fazer. Lucas capítulo de número 6, versículo 45, por favor. Vocês estão comigo aqui? Estão comigo? Vamos lá. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o... Então sabe o que ele está dizendo? O meu coração pode gerar o bem, mas o meu coração tem a capacidade de gerar o... E aí o eletrocardiograma que Jesus está passando aí no seu coração vai revelar o que hoje? Aí, Thaís, a gente precisa entender algo. Eu vou colocar uma loucura na cabeça de vocês aí, posso? Porque lembra que eu falei de comportamento? Que a gente quer... Escuta, aí vamos lá. A Bíblia vai dizer que, falei isso domingo, quinta-feira passada, que Deus permitiu que Saul fosse rei de Israel. E aí, só que agora, Saul desagradou o Senhor, sim ou sim? Ele ofereceu um sacrifício que não precisava, era para matar os amalequitas, mas ele matou só uma parte, ficou com outra parte para ele. Aí escuta, mas olha que interessante, aí Deus vai falar, não gostei de Saul não. 1 Samuel capítulo 16, Tamires vai falar assim, ó, Deus falou assim, ó, tenho eu rejeitado Saul. Por quê? Porque ele promoveu algumas coisas lá, ele desobedeceu, certo? Aí ele fala assim, ó, então eu preparei um outro rei. Quem que Deus preparou? Quem que Deus preparou? Davi. Então pronto, eu preparei um homem segundo o meu coração. Então pensa que, esposa do irmão Carlos, se a gente olha para Saul errando, porque ele desobedeceu, Joãozão, se a gente olha para Saul que falhou ali no comportamento, misturou com o que não era para misturar, Marcos, e a gente fala, Deus reprovou, porque ele foi desobediente, porque quando olhamos para Saul, a gente vê que Saul, ele acabou fazendo o que Deus não queria que fizesse. E aí quando a gente pensa em Davi, a gente vai pensar o oposto, sim ou sim? Se Saul desobedeceu, quer dizer que Davi vai obedecer. Se Saul errou, quer dizer que Davi vai o quê? Acertar. Então a gente pensa ao ponto que até o Senhor falou para Samuel, Samuel, não, eu vou olhar para alguém que o coração dele está aprovado. Opa, agora vai mexer com a gente, Cíntia. Porque se Saul estava mexendo com coisa errada, se Saul fez algumas coisas erradas, e o Senhor reprovou, lembrando que quando Saul foi escolhido, Deus deu um novo coração para ele. E aí agora, ele com um novo coração, ele não soube aproveitar, ele desperdiçou a bondade que o Senhor tinha colocado, a aliança que o Senhor tinha feito ao coração dele. E agora, ele desagrada o Senhor. Deus fala, cara, eu não quero mais a Saul para ser rei de Israel. Eu tenho provido um novo rei. Gente, vamos trazer para os dias de cá. Vamos imaginar que eu sou um pastor ruim, absurdo, falto de culto, eu não atendo ninguém da igreja. E vamos imaginar que eu não faço atendimento pastoral. Vamos imaginar que a hora que eu prego aqui, eu chego a ficar contando piada e não prego nada da palavra. Você vai falar, gente, esse pastor é ruim. Aí de repente vem um mover de Deus aqui, o Senhor fala, eis que estou colocando um outro pastor. Aí eu entendo que chegou a hora de eu ir embora. E se eu estou chegando atrasado, se eu falto, se eu não prego a palavra, vocês vão pensar num pastor melhor que Deus está mandando. Sim ou sim? É a mesma coisa que aconteceu com Israel. Aí agora Deus unge quem? Davi. Só que quando Deus unge Davi, sabe o que Davi faz? Davi olha para uma mulher bonita e ele fala, rapaz, eu quero essa mulher para mim. Ele cometeu adultério com essa mulher bonita. E aí depois a mulher ficou grávida, escuta, ele olha e fala assim, gente, e agora? Ela ficou grávida e se ela ficou grávida agora o negócio vai ficar feio para mim. Então vamos fazer o seguinte, eu vou trazer o marido dela de volta, vai embora para sua casa, dorme com ela, porque ele pensou, se ele dormir com ela, a mulher vai ficar grávida, todo mundo vai falar, o filho é dele. Mas escute, o Urias falou assim, não, como é que vocês estão em guerra aqui? Eu vou para casa ficar tranquilo se vocês estão em guerra? Jamais, eu sou fiel ao meu Senhor. Aí Urias faz o quê? Fica lá na guarda. Davi fica louco, fala, meu Deus do céu, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão todo mundo vai descobrir o meu erro, todo mundo vai descobrir o meu pecado. Aí o que Davi faz? Davi agora o que ele faz? Ele faz um projeto. Como na época a briga era de exércitos e era uma briga física, ele fala assim, ó, ô Urias, ele faz uma carta para o chefe do exército colocar Urias na frente da batalha, porque quem que ia morrer primeiro? Urias. Aí agora ele faz isso, e quem que levou a carta? Urias. Só que isso aí eu prego em outro culto. Urias, sendo fiel a quem era infiel, levou a vida para a própria morte.
Aí o que aconteceu? Ele pega a carta, chega lá no chefe: chefe, o rei mandou colocar a carta. Aí agora ele olha a carta, o chefe lê e fala assim: ó, coloque Urias na frente da batalha para que ele morra. E agora o que é exatamente isso que faz? Urias vai para a frente da batalha, e agora Urias morreu, e Davi está comemorando e celebrando. Ué, não é um paradoxo não, gente? Hã? Como é que Deus aprova um homem desse jeito? Hã? Como é que Deus vai falar: ok, Davizão, um homem segundo o meu coração? Escuta, mas como? Ele matou um cara, porque ele ficou com a mulher do cara. Está tudo errado, mas é Deus que está falando, então eu preciso parar e analisar o que está acontecendo. E aqui nada na Bíblia é em vão, queridos, nada na Bíblia é em vão. Pergunte por quê? Porque se Davi fosse perfeito, eu e você, nós íamos sentir um lixo, porque a gente não consegue ser perfeito. Se Davi não tivesse errado em nada, e Deus falando assim: escolhi um homem como Davi, nós ia olhar para, a gente já tem as nossas crises de identidade, a gente já tem as nossas culpas pelos erros que nós fazemos. Escuta, imagine se Davi é tudo perfeito, Ioná, e agora Deus fala: é esse que é o homem que eu gosto, é desse jeito que eu amo, é pessoa assim que eu escolhi. Não, mas Deus olha para um homem pecador, para um homem que ia errar, e fala assim: ó, é esse que é aprovado. Então que jeito? Porque qual que é a diferença de Davi para Saul? Se Saul fez coisa errada e o Senhor aprovou, e Davi fez coisas erradas, escute, Saul fez coisa errada, o Senhor reprovou. Davi fez coisa errada, mas o Senhor aprovou ele. O que muda é a reação depois do erro, e a reação depois do erro revela o que? O meu coração. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Olha aqui, ó, Saul não podia oferecer o sacrifício, porque isso era um exercício para o sacerdote, era um ofício para o sacerdote. Aí Saul não esperou Samuel chegar, e Saul foi lá e ofereceu o sacrifício, pecou. E aí quando Samuel chegou, falou: Saul, o que você fez, cara? Você não devia ter feito isso. Ele falou, aí sabe o que aconteceu? Veio dele falar: meu Deus, eu errei. Meu pai, verdade, eu não devia ter feito. Não, sabe o que ele fez? Samuel, foi você que demorou. Eu estou aqui esperando, e agora o povo começou a desesperar. Sabe o que ele está falando? Ele está revelando o coração dele, e o coração dele está igual muitos de nós aqui. Sabe por que ele ofereceu o sacrifício? Olha aqui para mim. Porque o povo começou a ir embora, o povo começou a dispersar. Ele falou assim: gente, vai todo mundo me abandonar, eu vou ficar sozinho. Se ele está dizendo que todo mundo vai abandonar, e ele não está querendo que o povo vá embora, qual que é o sentimento? O que ele está alimentando o coração dele? Fala comigo, medo. Então o coração dele não estava provado, porque o coração dele teve o quê? Medo. E o medo levou ele para cometer um pecado. Sim ou sim? Preste atenção. Mas aqui Deus está cobrando um coração perfeito? Não. Ele sabe que o nosso coração, por isso que o texto vai falar, o coração é enganoso. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando até aqui? Aí então vamos lá. Saul agora errou, porque ele teve medo. Escuta, ele ficou ali um pouco até que orgulhoso. Não, eu vou resolver essa parada do meu jeito. Irmão, talvez eu estou contando a história de Saul e falando a sua. Medroso, querendo resolver o negócio do seu jeito também. Orgulhoso, vaidoso, mas não, deixa que eu faço do meu jeito. Aí chega Samuel e fala: não, você errou. E não tem problema errar, porque Deus sabe que nós erraríamos. O problema foi o que Saul fez depois do erro. Aí quando Samuel chegou, se você ler o texto em 1 Samuel, escute, capítulo de número 15, vai contar essa história. Aí ele fala assim: Samuel, como não? Você demorou, cara, você demorou. Então escute, eu tinha que resolver a parada do meu jeito. Esse que é o problema. Deus reprovou Saul porque não reconheceu o erro por causa do orgulho, não reconheceu que estava errado, ele não guardou o coração. E depois de não ter guardado o coração, escute, ele continuou errando. Ele tentou agradar as pessoas sem se importar que estaria desagradando a... Não estou falando de você? Que às vezes para estar bem com todo mundo, você está, desagradando ao Senhor, mas você quer estar bem com todo mundo? Eu não estou falando, escute, com você que talvez errou, mas está ali tentando dar uma justificativa. Não, pastor, eu fiz esse negócio errado, mas como é que eu faço? Tinha que pagar aluguel. Pastor, como é que eu faço? Estava faltando dinheiro, escuta. Não, peguei mesmo, porque eu precisava, não tinha ninguém vendo, eu fui e peguei. E aí fica dando uma justificativa, e os céus vai falar assim: cuidado com seu coração. Agora vamos lá para Davi. Se for olhar na natureza do ato, o de Davi foi pior, não foi? O cara pega a mulher do outro cara, o cara manda matar o cara para ficar com a mulher. É pior ou não é, irmão? Olha para mim.
É pior ou não é? Mas aí muda a reação. A Bíblia vai dizer que Deus manda um profeta Natan na casa de Davi, um palácio, e aí ele vai conversar. Rapaz, imagine um homem que tinha uma pequena ovelha, e aí ele vai contar a história, e veio alguém que tinha muitas, foi lá e pegou a ovelha desse cara. E o que a gente deve fazer com isso, rei? Com esse camarada? Ele fala assim: mate esse homem. O profeta fala assim: então, esse homem é você, Davi, que foi lá e pegou a mulher de Urias e ainda matou ele. E você tem tantas concubinas aqui à sua disposição e tudo e tal, e você matou Urias porque você ficou com a mulher dele. Sabe o que ele fez? Ele falou nessa hora: então eu mereço a morte. Aí está um coração que agrada a Deus, um coração que ele não está, escuta, cobrando de si mesmo uma perfeição, mas um coração que tem a sensibilidade e a humildade de render as suas vontades para a vontade do Pai. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? É por isso que o Senhor está dizendo para mim e para você: guarda seu coração, tá? Porque o seu coração, escute, aí eu vou ler daqui a pouquinho o salmo com você, mas escute, ele está falando, cuidado com o coração. Deixa eu falar algo aqui que eu anotei para não deixar passar batido aqui com você. Deus valoriza mais o relacionamento com Deus do que a aprovação humana, porque Davi, ele poderia perder o trono na frente de todo mundo agora, mas ele falou: não tem problema, todo mundo vai me criticar se eu perder o trono, mas eu não posso perder a presença. Saul falou: não, eu quero ficar aqui, deixa eu esconder alguma coisa, porque se todo mundo saber, eles vão tirar eu do trono. Aí Davi fala assim: não, eu posso perder o trono, mas Deus, por favor, não retires de mim o teu espírito, ó Deus. Esse é um coração que agrada a Deus. Eu posso não ter todos os recursos que eu gostaria, mas eu tenho um coração alinhado com o meu Pai. Eu não vou permitir o orgulho, que sabe, conquistar o meu coração por causa de uma posição. Isso é guardar o coração, é entender que é o seguinte: eu vou trilhar o caminho da humildade, porque Deus rejeita um coração endurecido como de Saul, mas Deus abraça um coração humilde e ensinável como o de Davi. Entenda o que Deus está falando. Ele não quer que você seja perfeito, Ele só quer que você seja humilde e ensinável para Ele te levar rumo ao propósito que Ele tem estabelecido para a sua vida. Mas posso falar? Anotei aqui, comecei a conversar com Deus hoje, e eu falei: Senhor, mas como é que está o nosso coração hoje? Porque o de Saul estava carregado. Estava ou não estava, Débora? O medo do povo ir embora, a bagunça começou aí. Aí escuta, eu percebi que os nossos corações também estão sobrecarregados de ansiedade, insegurança, pressão para todo lado. Sim ou sim, queridos? Eu percebi que os nossos corações, Jennifer, está distraído. Por quê? Por causa de algumas indiferenças, distraído por causa da superficialidade. Escuta, olha aqui, quando eu falo sobre coração ser pensamentos, emoções, sentimentos, intenções, escuta, você permite os seus pensamentos te levar para lugar que você não gostaria. Eu me lembro quando a gente estava no grupo de jovens da igreja. Hoje eu estou bem nostálgico, né? Eu lembro que eu estava no grupo de jovens da igreja, e aí a gente foi para uma reunião de pastores, de líderes e pastores. Aí o pastor estava dando algumas dicas para nós, naquela época, olha, que estava algumas instruções, não pode jogar bola, viu? E tal, essas coisas. Mas aí começou a falar também sobre a palavra, quando Jesus falou assim: olha, sobre, quando você olhar para uma mulher e você desejar, você já cometeu adultério, cometeu pecado. Aí tinha uma máxima naquela época, eu não sei se isso repete agora, mas fala assim: o primeiro olhar não é pecado, irmão, o segundo que é pecado. Quem já ouviu isso? Olhar a primeira vez não é pecado não, mas quando você olha a segunda, aí já está com a má intenção. E aí estava esse assunto na sala, e eu falei assim: pastor, olha, você vê atrevido, né? Eu falei: pastor, vocês estão falando que o primeiro olhar, porque às vezes a pessoa, um homem, né? Um homem olha para uma mulher e fala, não, e aí ele fala, agora se olhar de novo, ele já está pecando, porque aí ele consegue fazer todas as imaginações. Aí eu lá no meio da sala falei assim: pastor, e se o primeiro olhar for contínuo? Já cometeu o pecado do segundo olhar. Já ou não já? Por quê?
Porque nós temos a capacidade, nós seres humanos, homens, né? O instinto masculino do homem é algo que tem que ser, por isso que o fruto do Espírito é domínio próprio. A gente tem que dominar essa carne, porque o Davizão errou, irmão. O Sansão errou, irmão. Quantos grandes homens de Deus errou nessa parte? A Bíblia vai dizer que até os anjos desceram e se enganaram com as mulheres. Agora escute, mas agora como que Davi, ele tem um coração agradável, ele consegue, escuta, porque é o seguinte, ele tem a capacidade de não deixar que as impressões, que as intenções ruins permaneçam no coração dele. É isso que a Bíblia está dizendo. E aí quando a Bíblia fala de cuidar, olha para você ver, tem hora que você permite seus pensamentos maquinar o mal. Vamos falar a verdade, irmão, é ou não é? Você olha para o Lula, você pensa o quê? Você olha para o Alexandre de Moraes e fala, Senhor, me ajuda a ser crente. Eu falo na hora, me ajuda a ser crente, Senhor. E aí a gente começa, escuta, mas aí a Bíblia vai falar assim, guarda o seu coração. Como estão nossos corações nos dias de hoje? Diga comigo, sobrecarregados. Fala mais forte, sobrecarregados, distraídos, endurecidos. Tá ou não tá, irmão? Escute, quando eu falo sobre sobrecarregados, estou falando de ansiedade, emoções, sabe, que nos aflora, insegurança. Quando eu falo de corações distraídos, são indiferença espiritual, superficialidade, essa correria que nós temos, o coração está distraído. Escuta, quando eu falo sobre corações endurecidos, a cultura do eu, o egoísmo, é só tem que estar bom para mim, se não tiver bom para mim, escuta, e por que não dizer da crise do vazio? Muitos estão tentando preencher o coração, mas não conseguem se satisfazer com as coisas que esse mundo tem para oferecer. Verdade ou verdade, queridos? Nós temos que pensar no nosso coração ou não tem? E aí a palavra de hoje é exatamente isso. O que está ocupando espaço no seu coração? Deixa Deus fazer um diagnóstico aí do seu coração. Vivemos sim um tempo de muita superficialidade, comparações, ansiedade. E eu estava conversando com uma pessoa, eu falei, meu irmão, sabe qual que é o problema? Você olha para alguém aqui na internet, você só vê o filtro. E aí quando você só vê o filtro, você só vê a parte boa. Aí quando você analisa, José, não esqueci o nome. Mas quando você olha a vida do outro, você começa a falar, meu Deus, a vida dele está boa demais. Aquele famoso ditado, a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Eu olho para a vida do Adriano e falo, meu Deus, o Adriano está com uma vida boa demais, olha, tranquilo, sossegado, filho obediente, um menino bonito de olho verde, cabelo loirinho e tudo e tal, tem uma esposa que faz parte da oração e tudo e tal. Escuta, e aí começam os processos da comparação, e esse é o tipo que o coração está nos dias de hoje. Muitos vivendo como Saul, apenas de aparência, mas com coração distante, coração ferido, coração amargurado, coração dividido. Deixa eu te falar, olha aqui para mim, Jesus está dizendo assim, está na hora de cuidar do seu coração. Como que está o seu coração? Olha para quem está do seu lado e faz essa pergunta aí. Sabe por que desse tema? Sabe por que dessa pergunta? O que está ocupando mais espaço no seu coração? É porque Deus pode ocupar o espaço. Preste atenção. Qual que é a diferença de Davi com Saul? Quem quer descobrir, diga eu quero. É que Saul permitiu Deus ocupar espaço no coração. Davi permitiu Deus ocupar o espaço do coração. E o Saul permitiu as circunstâncias ocupar o espaço no nosso coração. O maior erro é quando a gente permite as circunstâncias ocupar todo o espaço do nosso coração. Por quê? Porque aí as circunstâncias vai ser o ponto de partida da nossa vida. Agora, se eu deixo Deus preencher o coração, a Bíblia vai dizer que será Deus o ponto de partida da nossa vida. Vai dar certo ou não vai? Você está entendendo o que Deus está dizendo? Agora, como o nosso coração deve ser? E aí o texto vai falar de muitas coisas. Porque eu sei que na trajetória, na realidade de vida, se eu perguntar para todo mundo aqui, Nice, todo mundo vai falar, cara, meu coração já foi ferido. Verdade ou verdade? E lembrando que coração é o quê? Emoções, mentalidade, pensamentos, motivações, caráter, espiritualidade. Mas aí,
Como que eu vou curar, pastor, esse coração que está ferido? Mateus capítulo de número 20, capítulo de número 11, versículo 28, Jesus vai falar assim, ó: ei, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Cansado por quê? Porque eu deixei a circunstância falar mais alto. Aí o Senhor está dizendo assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só um coração curado pode curar os outros, porque um coração machucado, se você não tomar cuidado, ele machuca outras pessoas. Aí o Senhor está fazendo um eletrocardiograma do seu coração. Ah, pastor, porque está faltando dinheiro no meu bolso? Revela os processos do seu coração. Senhor, é que eu, pastor, é que eu não tenho amizade. Revela o processo do seu coração. Pastor, é que a minha vida deu tudo errado. Revela o processo do seu coração. Pastor, é porque eu estou com muita raiva. Revela quem está governando o seu coração. Pastor, eu tenho uma depressão. Porque revela quem está governando o seu coração. Pastor, é porque eu estou em pecado, a minha vida está suja, eu estou pior que Davi. Revela o que está ocupando o seu coração. Mas é o Senhor Jesus está dizendo assim, ó: vinde a mim. Ele está dizendo assim, ó: permita eu ocupar o seu coração, porque se eu ocupar o seu coração, eu vou trazer alívio para a sua vida, alívio para a sua realidade. Como que o meu coração deve ser? O meu coração deve ser alinhado com o coração do Pai. Eu gosto de um texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que vai dizer: não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos, coloca 12, 2 por favor, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Da sua o quê? Mente. E o que é a mente que eu ensinei aqui para vocês? A Bíblia vai falar que essa mente sim é o meu coração. Então vai dizer Romanos 12, 2: não vos conformeis com esse mundo. E o que está acontecendo nesse mundo? Maldade, frieza no amor. O que está acontecendo nesse mundo? Ansiedade, decepções, traições, coisas ruins. Mas o Senhor está dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do teu entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Irmão, o que Deus está falando para mim e para você hoje é o seguinte: peça para Ele encher o seu coração, que você vai conhecer a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. Mas o problema, Getúlio, que se não tomar cuidado, o nosso coração está cheio das inquietações, está cheio das preocupações desse mundo. Mas um coração alinhado com Deus não se perde aos atalhos deste mundo. Já contei várias vezes aqui. O Senhor me direcionou para esse ministério, comunidade da Amor Church. Foi desafiador tomar essa decisão? Muito desafiador, muito. Até hoje sou julgado por isso, até hoje sou criticado. Já me chamaram de tudo, ladrão, não sei mais o que, mas chamaram de tudo, irmão. Até de homossexual e tudo, mas está tudo certo. Cada um fala, porque a Bíblia fala que o coração está cheio, a boca expressa. Mas agora imagine, o Senhor me leva para esse processo. A gente começa dia 7 de dezembro de 2019, a gente começa um projeto chamado Comunidade da Amor Church. Glória a Deus, estou fazendo o que Deus mandou, está tudo certo, Deus está no meu coração. Aí daqui 3 meses, o que aconteceu? Pandemia mundial, tem que fechar a igreja, agora não pode fazer culto, agora não tem jeito. E o que eu vou fazer agora? Eu vou desesperar, eu vou, começar a gritar, eu vou reclamar? Não, se o meu coração está guardado em Deus, eu falei, eu não sei o que vou fazer, mas eu sei que Ele vai me revelar cada passo que nós vamos dar. Mas eu não vou permitir que a circunstância ganhe o meu coração, porque se a circunstância ganhar, vem a ansiedade. Se a circunstância ganhar o teu coração, vem o medo. Se a circunstância ganhar o seu coração, vem a depressão, vem a angústia, vem o desespero, vem o medo de morrer, vem o medo de tudo dar errado. Mas se Deus está aí no seu coração, você vai dizer: o gigante levantou, mas Ele está comigo para me dar vitória. O que é que está guardando ou ocupando espaço dentro do seu coração? Pastor, sabe o que é? Não, estou ouvindo o senhor falar aí, mas eu sou o Davi da história. Eu também estou desejando outra mulher e tudo e tal. Convide ele para participar da sua vida, porque ele estando no seu coração vai estar alinhado com Ele. Quem está entendendo essa mensagem, diga amém. Posso continuar mais um pouquinho?
Olha para quem está do seu lado e pergunta: como é que está o seu coração? Agora pergunte para você mesmo, olha para dentro de você. Como que está o seu coração? Vamos lembrar de Saul e Davi de novo? Saul perdeu a presença, mas Davi não perdeu a presença. Porque enquanto Saul, tentando justificar tudo, Gília, ele recebeu a justiça de Deus, Davi se arrependendo, irmão, em nome de Jesus, ele recebeu o favor de Deus. E aí escute, queridos, quero só fechar aqui com vocês algumas coisas que eu e você precisamos aprender. A Bíblia vai nos falar muita coisa sobre o coração. Vamos lá? Salmo de número 51, e eu vou partindo para o encerramento da palavra. Salmo de número 51, versículo 17. Vai falar algo que você canta sobre isso. Você fala sobre isso. Mas hoje eu quero te perguntar se você entende isso. Coloca na NVI, por favor. Deixa eu ver. Pronto. Olha, os sacrifícios que agradam a Deus, então ele está falando, tem algumas coisas que agradam a Deus. Sim ou sim? Ele vai me dar o antídoto, como agradar a Deus. E eu não estou vendo ali o seguinte: vem para a escala de voluntários. Não estou vendo. Eu não estou vendo ali o seguinte: lava a igreja. Eu não estou vendo ali escrito assim, ó, como que eu vou agradar a Deus? Eu não estou vendo ali falando o seguinte: seja pastor da igreja. Porque se for pastor resolve o problema? Não, irmão, depende de como é que está o coração. Vamos falar abertamente aqui, para nós só para a gente estar vacinado do mal. Posso falar ou não? Eu morei em Campinas uma época, então acaba que eu tenho contato com algumas questões de pastores, algumas igrejas de São Paulo. E aí eu lembro de uma época que teve, porque ali no Brás, ali em São Paulo, é uma briga ferrenha. É um monte de igreja ali querendo disputar qual igreja que é maior do que a outra. E você já viu os nomes? Primeiro começou uma assembleia. O que é uma assembleia? É um grupo pequeno. Aí depois falou: não, se vocês têm um grupo pequeno, que é só a assembleia, vamos abrir agora a mundial, que mundial é maior que a assembleia. Aí vamos abrir a mundial. Não, primeiro foi a internacional. Se é só assembleia? Não, vamos abrir a internacional da graça. Aí é maior porque é internacional. Não, então vamos abrir a mundial, porque é maior ainda a mundial. Aí vem o outro e fala assim: não, então eu vou abrir a universal. É só um trocadilho para explicar que de fato existe uma briga de ego e de vaidade. Aí lá no Brás, no Bom Retiro ali, é uma briga de quem é pastor da igreja maior. Aí por isso que eu estou te falando, Deus não está ali falando assim, ó, o que agrada a Deus é ser pastor. Não é isso. Por quê? Que aí eu lembro de uma época, pasme vocês, que aí chegou um pastor do Rio de Janeiro, famoso, e aí ele foi abrir uma igreja em São Paulo. E aí quando ele abriu a igreja em São Paulo, Rodrigão, o que aconteceu? Uma galera começou a ir para a igreja dele. Sabe o que esse outro pastor grandão fez? Mandou uns camaradas ir lá, quando o pastor estava saindo da igreja sozinho, tudo e tal. Os camaradas fechou ele de carro, apontou a arma na cabeça dele e falou assim, ó, ou você sai e fecha essa igreja, ou a gente te mata, viu? Quem que mandou fazer isso? Vamos parar de fingimento, né? A gente tem que ser verdadeiro. Pastor de outra igreja. Sabe por quê? Porque estamos preocupados com o estereótipo, mas não estamos guardando o nosso coração. E aí vamos pensar, por que esse pastor fez isso? Porque os irmãos da igreja dele estão indo para a igreja do outro. Aí ele não quer perder esse povo aqui, porque se perder a igreja, vai perder gente, vai perder dízimo, vai perder dinheiro, vai perder aquilo, vai perder. Não foi a mesma coisa de Saul? Os erros são os mesmos cometidos por pessoas novas. Simplesmente porque não guardou o quê? O coração. E sabe o que aconteceu com o pastor que abriu a igreja nova? Vazou, irmão. Fechou a igreja na mesma semana. Tá louco? O cara ia matar? Ia mesmo. Mas o texto está dizendo, olha lá, o sacrifício que agrada o Senhor não tem a ver com ser pastor de igreja. Não tem a ver nem que você dá o dízimo. Ai pastor, então posso parar de dar o dízimo? Posso parar de ofertar? Não adianta dar o dízimo e oferta se o seu coração não está alinhado com a vontade do Pai. Vocês estão entendendo? Agora olha o que ele fala, Samuel, Salmo de número 51, verso 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração o quê? Quebrantado e contrito.
ó Deus, não desprezarás. Então Deus não despreza um coração quebrantado e por isso que Deus não desprezou quem? O Davi, porque ele errou, mas ele apresentou a Deus um coração quebrantado e um coração contrito. Para a gente entender, se você for pegar o significado da palavra do quebrantado, quebrantado quer dizer sensível, aberto, despedaçado de orgulho, consciente da sua dependência do Senhor. Então escuta, não é sobre você ser perfeito, mas é sobre você estar sensível à voz do Senhor, porque se você está sensível, você pode até errar um dia, mas você não vai errar de novo. Davi não cometeu o mesmo erro. Por quê? Porque um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza, e aí esse coração permite Deus entrar, e ele sabe, eu já entrei nesse caminho, deu errado, então agora Deus não vai deixar eu entrar de novo. Coração quebrantado, diga comigo, sensível. Diga comigo, sensível, aberto, despedaçado de orgulho. Isso é ter um coração quebrantado, sabe? Escute, um coração sensível, um coração aberto, despedaçado de orgulho e sobretudo, consciente da sua dependência de Deus. Por isso que quando chegou a pandemia, todo mundo fechando igreja já veterana na cidade, os pastores falando, e agora o que a gente vai fazer? Imagine nós com uma igreja de 3 meses agora, aluguel para pagar, som para pagar, material para pagar, uma dívida alta para pagar, o povo que precisava de algum lugar, mas eu falei, eu estou com meu coração quebrantado, Senhor, eu estou no lugar que o Senhor falou para estar, fazendo o que o Senhor falou para fazer, eu estou sensível e dependente do Senhor para viver. É por isso que não morreu em 3 meses, e nós estamos celebrando 6 anos, porque Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Escute, contrito quer dizer arrependido de verdade. O que é um coração contrito? É aquele que não se defende do erro. Olha o quanto que a gente é habilidoso para tentar justificar. Eu tenho 2 filhos, Sara e Augusto, e como eles estão em um processo de aprendizado, como nós adultos também, de vez em quando Sara e Augusto cometem alguns erros, algumas coisinhas, aí quando eu vou falar, eu falo, não conta história. Porque se toda vez que eu te orientar sobre algo que você está fazendo errado, e você fala algo em seguida, sabe o que está faltando? Um coração quebrantado e contrito. Agora olha aqui para mim, e nós somos especialistas para fazer isso, sim ou sim? Quando alguém quer te falar alguma coisa, você, não, mas é que, você sabe o que você está fazendo? Você está mostrando que você não tem um coração o quê? Quebrantado e contrito. Entendeu, Maria? De vez em quando a gente está trabalhando aqui, acontece algumas coisas, aí um dia eu sentei com a Maria, isso aqui, ela não deixou de te falar, falei, não vou deixar. Ela, não, só para explicar, não vou deixar, Maria, mas é para o senhor saber, não quero ouvir, Maria, porque se você falar, você já está querendo justificar, e tem coisa que nem é ela que errou e tudo e tal, mas eu falei, mas você precisa ter um coração ensinável, um coração quebrantado e um coração contrito, porque é bonito, Getúlio, a gente lê coração quebrantado e contrito, mas o que é, Carla, um coração quebrantado e contrito? Aí está ensinando aqui para mim e para você. Olha, o contrito, arrependido de verdade, sem defesa, sem máscaras, reconhecendo a sua necessidade de misericórdia. Deus não, anota isso aí, Deus não busca a perfeição, mas Ele busca a sua rendição. Vocês entenderam? Aí sabe como que a gente fecha essa mensagem aqui? Eu e você simplesmente lendo o Salmo de número 51 por completo. E eu queria pedir você para ficar de pé. Cuidado com a sua religiosidade sem uma transformação de verdade. Porque eu não consigo entender que alguém que diz ser um cristão e às vezes ter briga entre os irmãos. Jesus revela algumas coisas muito poderosas. Jesus revela que o coração é o verdadeiro tesouro. Vamos ler só mais uns versículos aqui. Mateus 5:8, filha, por favor. Olha aqui que Jesus vai falar sobre o coração. Olha que Jesus fala, bem-aventurado, ou seja, feliz será. Ou seja, pode vir intercessores, por favor. Olha o que ele fala, bem-aventurado quer dizer o seguinte, feliz será. Bem-aventurado vai dizer o seguinte, o Herbert,
terá felicidade contínua. Bem-aventurado vai falar assim, ó, uma pessoa que será alegre continuamente. E aí ele fala, quem vai ser alegre continuamente? Olha o que ele fala, os de coração puros, pois verão a Deus. Coração o quê? Puro. Você vai deixar Jesus limpar seu coração aí hoje? Eu sei que tem hora que a gente põe a mão no coração, fala assim, limpa meu coração. Mas sobre o que você aprendeu hoje, você vai ter que pôr a mão no coração, mas vai ter que pôr a mão também aonde? Emoções, mentalidade, pensamentos. Eu vou fazer um curso, eu vou ministrar um curso, depois eu convido todo mundo para participar desse curso. O senhor está vendendo curso, pastor? Não, você vai ler de acordo com o que tem no seu coração. Eu vou ministrar um curso sábado que vem. Eu vou falar sobre mentalidade e sobre gestão emocional. Pergunte por quê? Porque tem muita gente que ao invés de usar a mentalidade em seu favor, está permitindo a mente ser uma inimiga. Tem muita gente que não sabe controlar as emoções, aí ele está vivendo uma vida de adulto, mas as emoções dele é de criança. Pessoas adultas que querem colocar uma máscara num comportamento desonroso, num comportamento infantilizado, e fala assim, não, é porque eu sou muito sistemático. É um apelido que você está pondo para o orgulho e para o ego que você tem, que é muito grande. Você já viu que tem gente que fala assim, ó, deixa eu te falar, eu sou sincero, o que eu tenho que falar eu falo mesmo. Você já viu gente assim? Ó, deixa eu te falar, comigo pelo menos eu falo, né? Que eu sou sincero. Deixa eu te falar, você não está sendo, pode até ser verdade as suas falas, mas na verdade o ponto de partida desse sentimento é o seu egoísmo. Por que você acha que você tem que falar tudo que você pensa? Porque você é egoísta, acha que todo mundo tem que te ouvir. E isso revela o quê? O seu coração. Olha o que Jesus vai falar sobre o coração. Por favor, coloca Mateus, capítulo de número... Põe Lucas primeiro. Lucas 6:45 a gente já leu, né? Mas coloca aí por favor de novo. Olha o que ele diz. Um bom homem tira boas coisas da bondade que entesoura no seu coração. Então o nosso coração tem coisa boa, sim ou sim, queridos? Mas ele também pode ter coisa má. E aí, vamos lá para a gente encerrar. Mateus 15:8. O texto vai dizer o seguinte: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração, meu Deus do céu, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Deixa eu te falar, a mensagem de Deus está na boca de muita gente, mas não quer dizer que por estar na boca de muita gente, não quer dizer que Deus está perto dessas pessoas que estão tendo a palavra de Deus. Às vezes eu fico preocupado. Esse dia eu falei com uma pessoa aqui da igreja, falei, deixa eu te falar, para de curtir as postagens desse pastor, porque ele é famosão na internet, todo mundo sabe, aí você gosta das mensagens, tudo e tal. Mas deixa eu te falar, nossa, nos bastidores é tanta coisa, porque tem igrejas grandes que vocês estão vendo aí na internet, que você fica, uau, mas deixa eu te falar, 2 anos que não paga o telão de LED da igreja, porque eu conheço o fornecedor. E aí nós estamos aqui curtindo e falando, nossa, a nossa igreja podia ser assim. Eu já disse para o Senhor, Senhor, se eu precisar de me corromper para crescer, que nós fiquemos pequenininhos, mas não permita meu coração se corromper. Do que adianta? Tem eventos que já foram feitos em igrejas maravilhosas aí, em estádio, já faz mais de 1 ano. Sabe o que acontece? O estádio está cobrando até hoje a igreja, porque a igreja não pagou. Honram, o povo está me honrando com os lábios, mas o coração está longe. A gente não deve nem falar, porque, meu Deus do céu, eu já disse que tem gente que quer vir aqui, quer subir aqui no altar, quer cantar, me manda mensagem, tudo e tal, tem uma boa voz, irmão, tem uma boa banda e tudo e tal, mas o coração está longe. E a gente precisa tomar cuidado, para que eu e você não se torne essa pessoa. Pastor, como que eu vou saber se o meu coração,
Se eu, por exemplo, se eu não estou como eles aí, ó, estou honrando o Senhor com os lábios apenas, mas o coração está longe. É só você ver o que governa você, Deus ou as circunstâncias. É só você ler Gálatas, olha lá os frutos do Espírito. Quem que você tem mais? Quem que governa mais você? O fruto do Espírito ou as obras da carne? É isso que vai distinguir você e eu. Percebe? Sobretudo, olha o que ele fala em Mateus 22, 37. Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Irmão, a gente precisa colocar isso em prática urgente. Sabe qual que é o problema? É que você está correndo atrás da coisa errada. Enquanto nós estamos aqui, escute, correndo atrás de dinheiro, enquanto nós estamos aqui correndo atrás de fama, estamos correndo atrás de carro novo, de casa nova. Pastor Enéas, mas o senhor está falando assim porque o senhor já tem um carro novo. Não, escuta, queridos, o que eu estou te dizendo é que eu não corri atrás dessas coisas. Quando você está com o coração alinhado, essas coisas vão correr atrás de você. Você está entendendo? O problema não é estar obstinado por coisas materiais. O problema é quando as coisas materiais ganhou o seu coração. E Deus te ama tanto que quando Ele percebe que o seu coração está tão alinhado com as coisas materiais, Ele retém, porque Ele não quer te perder pelos bens materiais que você está tão desejoso. Mas quando você está com o coração preenchido, um coração voltado para Ele, aí Ele fala: pronto, eu não te perco mais por uma casa, eu não te perco mais por um carro, eu não te perco mais por uma empresa, eu não te perco mais por dinheiro, eu não te perco mais por um relacionamento, eu não te perco mais por um celular, por um tablet, não. Então, se essas coisas não ganhou o teu coração, eu vou te entregar tudo, porque primeiro você está me amando com todo o seu coração. Escuta, queridos, olha, eu li agora há pouco: esse povo me honra de lábios, mas o coração está longe de mim. Se eu perguntar aqui, todo mundo ama a Deus, você vai falar, mas a pergunta é: quais atitudes da sua vida que você revela que ama a Deus? E aí nós entendemos qual que é o sacrifício que agrada a Deus? Um coração quebrantado, um coração contrito. É isso que Ele quer. Pastor, mas melhora, o que é o coração quebrantado? Sensível à voz dele, aberto para pedir perdão. O coração quebrantado é um coração que depende, reconhece a dependência do Senhor Jesus. Você entende isso? Então vamos ler o Salmo de número 51. Eu vou pedir para todo mundo ler comigo. Vamos ler? Quem que escreveu o Salmo 51? O adúltero, o assassino, mas que não deixou isso ganhar o seu coração. E aí ele vai dizer: olha o coração do adúltero, olha o coração do assassino. Eu estou te falando e colocando esses adjetivos para Davi, por quê? Porque o diabo quer dizer que você não presta. O diabo quer acusar que por causa do seu pecado você vai agora morrer no inferno. E Deus está só assim, ó: me oferece o teu coração, que independente do que você fez no passado, eu te aceito do mesmo jeito de quem não fez as coisas erradas que você fez. Aí ele vai falar: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal. Confirme a tua compaixão e apague as minhas transgressões. Põe o versículo 2. Vamos lá todo mundo, 1, 2, 3 e... purifica-me. Você está entendendo, irmão? Ele está pedindo para Deus lavar o pecado do outro ou dele? A gente é especialista de mostrar, Robson, que as pessoas estão erradas. E você? Eu também acho, pastor, que você não devia vir de moletom, não. Essa semana eu atendi uma pessoa brava. Eu falei: ô irmão, você não lembra que Jesus falou não? Você está olhando um cisquinho no olho do irmão,
e está esquecendo da trava que está nos seus olhos. Eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui para dizer para você: tem uma misericórdia disponível para você, tem um amor divino disponível para você, tem uma porta aberta de um Deus santo e poderoso que está falando assim, ó, pode vir. Só me apresenta um coração quebrantado, um coração contrito. Você pode ter roubado, você pode ter matado, você pode ter se prostituído, você pode ter atrapalhado a vida de muita gente, mas Deus não olha você, aleluia, pelos seus comportamentos. Ele quer ver se você tem um coração quebrantado e contrito, porque se tiver, Ele vai dizer: vem, vem que eu vou te abençoar. Lava-me de toda a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Eu vou ler só para ganhar tempo com a gente, vamos lá. Versículo 3 vai dizer o seguinte: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Está falando de mim e de você aqui, irmão. Tá ou não tá? Mas aí vamos lá, versículo 4, ele vai dizer o seguinte: contra ti, somente contra ti, pequei e fiz o que era mal aos seus olhos, de modo que justa é a tua sentença e irrepreensível é o teu julgamento. Versículo 5 vai dizer: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Escute, vamos: purifica-me como isopo e ficarei puro, lava-me mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os meus ossos que esmagaste exultarão. Esconde-me dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Aí escute, olha que versículo: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova, porque ele está dizendo, já existiu uma vez, mas ele está dizendo, renova dentro de mim um espírito estável. Aleluia. Não me expulses da sua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Será que não é oração que eu e você precisamos fazer hoje? Em nome de Jesus. Aí ele vai falar no versículo 12. Torna-me dar, Senhor. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, me devolve aquilo que eu perdi por causa das vontades erradas do meu coração. Ele está dizendo: devolve-me, Senhor. Me dá de novo essa alegria da salvação. Me sustenta com seu Espírito, pronto a obedecer. Que coração maravilhoso de Davi. É por isso, diz que o Senhor, quando vai falar para Samuel sobre Davi, vai falar assim: Davi está alinhado comigo, ele sabe que ele erra, mas ele não consegue viver sem a minha presença. Ele sabe que ele pode errar, mas ele não abre mão de ter aliança comigo. É esse o coração que Deus está pedindo. Escuta, está na hora de a gente orar assim: Senhor, me devolve a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito pronto para obedecer. Na versão Almeida, ele vai dizer o seguinte: e me dê um espírito voluntário. Olha lá: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Eu vou ler mais uns aqui só para a gente ir embora. Põe o 13. Aí é o que ele fala: então, ou seja, depois que o Senhor fizer em mim, então ensinarei aos meus transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Versículo 14, ele: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Versículo 15: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará teu louvor.
por que te não comprases? Ou seja, o que eu li agora há pouco, o Senhor não tem alegria no sacrifício, senão eu os daria, e tu não deleitas em holocaustos. Versículo 17, porque o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Versículo 18, vamos lá. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. E ele encerra no versículo de número 19 dizendo: então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. O que está ocupando o espaço do seu coração? Libere esse perdão, irmão. Tire essas intenções maldosas. Para com essa necessidade de julgar as pessoas. Outro dia eu fui julgado, eu falei, pois é, olha aí, ó, sua varinha do julgamento está grande. Para com isso. Revela seu coração. Para com isso. Um dia uma pessoa me chegou e falou, pastor, lá atrás, quando eu tinha um Ford Fusion, eu comprei um carro que eu queria, porque eu acho que eu tenho direito também. Eu sou ser humano como todo mundo, e eu trabalho muito, por sinal. Agora, por que todo mundo trabalha muito e não pode ser bem sucedido? E o pastor que é pastor, trabalha como um louco, não só como igreja, mas como o meu projeto. Aí eu não posso estar certo. Aí escuta, aí eu cheguei com o carro aqui, aí passou uns dias, o irmão veio e me abraçou, pastor, estou feliz com o senhor. Eu falei, por quê, irmão? Porque quando eu vi o senhor chegando a primeira vez aqui com a BMW, eu falei, meu Deus, meu pastor está perdido. Só que aí o Senhor continuou cumprimentando a gente, o Senhor continuou rindo, o Senhor continuou abraçando a gente. Então eu estou te parabenizando, porque o Senhor continuou a mesma coisa. Eu falei, meu irmão, sabe por quê? Ele, por quê? Eu falei, porque aquele dia, quem teve o problema com a BMW foi você, não foi eu. Porque o seu coração que estava sujo, não era o meu. A gente precisa pedir o Senhor para limpar o nosso coração. Precisamos ou não precisamos? Eu sei que seria melhor eu pregar da porta aberta, mas eu estou te pregando uma mensagem que abre os céus. Se você guardar o seu coração, as coisas, Ioná, que materialmente a gente está isso aqui, pela bondade e misericórdia do Senhor, hoje eu tenho um carro que eu gosto do carro que eu tenho. Hoje eu tenho uma casa que eu gosto da casa que eu tenho. Hoje, graças a Deus, eu já viajei para alguns lugares que eu sempre sonhei em viajar. Só que eu vejo isso, Aline, como uma colheita, como uma recompensa. Porque vocês mesmos já ouviram dizer aqui várias vezes, quantas oportunidades eu já recebi, se for pensar, Radiz, que financeiramente, muito melhor do que estar aqui em Uberlândia sendo pastor de igreja. Que por sinal dá trabalho demais. Mas escuta, só que o meu coração não está guardado ou conquistado por essas coisas. O meu coração está no reino. Eu fiquei acho que um mês sem ir em Catalão. E aí fui no culto de Catalão, primeira quarta-feira. Irmão, quando eu cheguei lá, o Senhor me invadiu com um amor tão grande. Eu comecei a pregar, eu falei, irmãos, eu amo demais vocês. E amo por quê? Porque eu sou pastor? Porque eu tenho um título? Porque não. É porque o meu coração está alinhado com o coração do Pai. Esses dias eu falei com uma pessoa, irmão, olha a mensagem de domingo, de quinta-feira, o rei mandou chamar Mefibosete, lembra disso? Eu falei na sexta-feira com o irmão, a gente precisa estar com o nosso coração alinhado com Deus, porque tem gente que não presta na ótica de um homem, mas se ele decidir se arrepender, Deus coloca ele num lugar de rei, porque o coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Tem muitas doenças que alguém fala assim, se Deus existe, por que tem tanta gente doente? Sabe por quê? Porque a pessoa não guarda o coração, aí desenvolve um monte de doenças aí. Aí vai culpar o Senhor. Não, pastor, por que nasce criança doente? Por quê? Porque tem toda uma genética de pessoas com coração que contamina moléculas emocionais que vai afetando o corpo inteiro. E Deus está só falando assim, ó, guarda seu coração. Se você guardar, essas coisas não vão ser acometidas para você.
Eu encontrei uma amiga esse dia, ele falou, cara, você não fica velho. O que está acontecendo? Olha que eu estou todo acabadinho. Eu olhei e falei, você está mesmo, hein? Eu falei, mas você também está fazendo cirurgia, plástica e tudo e tal. Eu falei, me respeita, rapaz. Ele falou, olha, fisiologicamente, eu passo protetor solar há mais de 20 anos. Todo santo dia eu passo protetor solar, de vez em quando até de noite, para cuidar da minha pele. Mas só que eu falei, sabe o que é o melhor de tudo isso? É porque eu coloco Deus no meu coração todo dia. Aí Ele renova minhas forças, Ele me coloca alegria, Ele me dá paz para o meu coração, e Ele vai me sustentar com saúde e vigor todos os dias. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Vamos alinhar o nosso coração hoje? Queria que você fechasse teus olhos. Pode cantar, dá para cantar no início? Queria que você, se puder. Eli, eu estava pensando em nós hoje. Pensando em você. Irmão, pensa no menino que de vez em quando me dá trabalho, é esse Eli. Me dá trabalho. Ontem eu vim aqui na igreja de manhã, vi uma porta aberta, falei, Eli, eu já cansei de falar para fechar. Ô Eli, dá um trabalho a gente, seu Eli. Porque a gente não é perfeito. Só que Eli é o nosso perfil, a gente é doideira de tudo, né? Só que eu estava pensando no coração do Eli. Porque se eu for olhar algumas questões pessoais dele, eu vou falar, gente, esse menino me dá trabalho. Já pensei em falar, gente, já cansei de falar, baixa esse som, abençoado. Já cansei de falar, cuida desse microfone, já cansei. Aí se eu olhar para essas atitudes, eu vou começar a ter problema com ele. Mas a hora que eu comecei, hoje de manhã eu orei por ele. Eu comecei a pensar no coração do Eli. Aí você me quebrou, filho. Porque o coração é quebrantado e contrito. E é isso que o Senhor procura em nós. É isso que o Senhor procura em nós. Não é a perfeição, mas é a rendição. Vocês estão comigo aqui? Aí vamos lá. Eu queria que você só ouvisse a letra dessa canção, se puder projetar, mas medite na letra dessa canção, para que ela seja uma instrução para a sua vida hoje, e a gente já vai orar. Vamos lá? Não me deixe se você não for. Não me deixe estar se não estiver. Não me deixe ter se não me tiver. Se é pra me perder, que seja em teu abraço. Preste atenção. Não me deixe amar o que você não ama. Não me deixe sonhar com o que você não planejou. Não me deixe andar num caminho que você não traçou. Se é pra naufragar, Que seja no teu amor. que seja em teu amor. Eu quero ir. É isso que é a nossa oração. Onde você for, eu quero estar onde você está. Eu quero amar ser como você é. Eu quero amar como você me ama. Eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você me ama. Dá-me ouvidos Preste pra te atenção. ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Cante, dá-me ouvidos pra te ouvir. Um
coração para obedecer, formosos pés para te seguir e olhos para te contemplar. Dá-me ouvidos, cante. Dá-me ouvidos para te ouvir, coração para obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir, coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Eu quero ir onde você for, eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é, eu quero amar como você me ama. Eu quero onde você for, eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é, eu quero amar como você me ama. Dá-me ouvidos pra te ouvir, Senhor, coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir, coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Aleluia. Vamos orar. O Senhor falou com você nessa manhã. Então, assim como Davi orou no Salmo de número 51, essa é a hora que eu e você temos que orar. Eu não estou dizendo que você não teve motivo para sujar o teu coração. Eu estou dizendo é porque realmente você teve motivo para isso. Mas hoje o Senhor, Ele quer ocupar o teu coração, porque a bondade de Deus é muito melhor do que a maldade dos homens. Vamos orar? Ah, Senhor. Quantas vezes a gente tentando acertar, a gente errou. Quantas vezes nos distraímos, porque foram tantas maldades. Ó Pai, eu sei que tem pessoas aqui que sofreram abusos, sofreram decepções, foram covardemente traídos. Senhor, e por uma questão tão religiosa, às vezes ela escondeu tantas coisas. Às vezes ele não teve o privilégio de falar para alguém que estava doendo. E o coração foi sujando, o coração foi se enchendo pelas circunstâncias. Assim como Davi um dia se distraiu, Senhor. Assim como um dia a circunstância levou ele para tomar decisões erradas. Assim como foi com Saul. Ó Deus, mas eu te peço que muito mais do que os nossos lábios, que o nosso coração venha revelar o nosso amor por você, Jesus. Pois a tua palavra diz que bem-aventurados são os puros de coração, porque esses verão a Deus. Me perdoa, Jesus, porque às vezes a gente pensa que é o nosso fazer, mas a tua palavra diz que o sacrifício que o Senhor agrada
é um espírito quebrantado, é um coração quebrantado e um coração contrito. Ah, Senhor, ó Deus, cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em nós, Jesus, um coração puro. Oh Deus, dai-nos ouvidos para te ouvir, Senhor. Dai-nos um coração para te obedecer. Dai-nos pés formosos para te seguir e olhos para poder te contemplar, Senhor. Ó Deus, eu te peço, não permita nos amar aquilo que o Senhor não ama. Não permita nós estarmos em lugares que o Senhor não está. Não permita nós gostarmos daquilo que não era para gostar. Não permita nós planejarmos aquilo que o Senhor não planejou para a nossa vida, Senhor. Mas eu te peço, Pai, dai-nos um coração quebrantado e contrito. Eu sei, Pai, eu sei, a maldade dos homens suja o nosso coração, e às vezes o ponto de partida do nosso estilo de vida, muitas vezes, Senhor, é fruto, Senhor, dessa ferida. Mas hoje o Senhor está vindo com teu bálsamo suave, e eu te peço, Senhor, limpa o nosso coração. Pai, eu te peço, Senhor, o Senhor gerou expectativa sobre nós. O Senhor gerou expectativa sobre essa igreja, e era para que nós pegássemos na mão uns dos outros e estivéssemos nosso coração livre, Senhor. Mas cada um veio com a sua história de vida, o seu legado, que às vezes não foi tão agradável. Mulheres que aqui estão, que foram abusadas sexualmente, homens de igual modo, pessoas que sofreram abandonos do pai, da mãe, Senhor, pessoas que se sentiram desprezados dentro da própria casa, filhos que começou a viver um processo de comparação, e parece que o pai dava mais atenção para um filho do que para ele mesmo, e isso tudo foi sujando o nosso coração, e por causa dessa sujeira do nosso coração, nós pecamos, Senhor, nós pecamos. Alguns foram para o mundo das drogas, outros foram para as bebidas, para a promiscuidade sexual, para a pornografia, para o roubo, para o contrabando, para tantas outras coisas, Senhor. Mas hoje nós estamos pedindo, Senhor, tem misericórdia de nós, porque esse ano nós queremos nos apegar ao que o Senhor prometeu. O Senhor vai nos resgatar, o Senhor vai nos restaurar, para que nós possamos reinar sobre essa terra, Senhor. E eu sei que é isso que o Senhor tem para nós. Então, assim como Davi, Senhor, nós somos os piores pecadores da face da terra, mas nós queremos apresentar diante do Senhor um coração contrito. Senhor, o Senhor sabe como o meu coração está triste de ver que a igreja brasileira está envolvida em tantas coisas. O quanto me entristece, Senhor, em ver que pastores, até mesmo aqui de Uberlândia, estão fazendo, Senhor, alianças políticas e alimentando a corrupção. Do que adianta mostrar um estereótipo, Senhor, agradável? Mas eu não quero julgar o meu irmão, eu só quero pedir que o Senhor me guarde, para que eu não seja o próximo a cair nessa tentação. Como pode me amar, Senhor? Eu preciso entender isso. Eu sei que o Senhor me ama. Então hoje, Pai, aonde o Senhor encontrar alguém que está tomando uma decisão, que ele possa entender
que a porta está aberta, que o teu amor está disponível, e que o Senhor não vai lembrar do período do erro e até mesmo da ignorância. O Senhor nem nos cobra sobre ela, mas que o Senhor desenhe sobre nós um tempo de amor, um tempo de alegria e de paz. Como podes me amar, Deus, conhecendo o meu Abrace alguém aí, comece a orar com essa pessoa, sabendo o que eu faço de errado. Como podes me amar assim? Como podes me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate, mas como já bateu. Como podes me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode em mim confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e seguras minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de teus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como podes me amar assim? Oh, aleluia. Como podes me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como podes me amar assim? Como podes me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode em mim confiar? Me leva pra casa, eu quero voltar
corro depressa para te pra encontrar. te encontrar. De braços abertos. De braços abertos em meu lugar. O Senhor quer trocar o eletrocardiograma espiritual da sua vida hoje. Amém, amém. E eu tenho uma palavra profética para a sua vida hoje. E ela está na Bíblia. E se está na Bíblia, eu vou tomar posse para mim. Ezequiel 37, versículo 26. Por favor, coloque na tela para que a gente possa tomar posse desse instrumento. E farei com eles um concerto de paz. 36, por favor. 36, 26. Se bem que esse aí também é muito forte. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. O Senhor está te dando um coração novo hoje. Pastor, isso é possível? É, Américo, porque foi isso que ele fez com Saul. A Bíblia vai dizer que Deus deu um coração novo para Saul. Isso está em Samuel, capítulo de número 9, ali mais ou menos. Mas olha o que está em Ezequiel: eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. No mundo espiritual, o Senhor está fazendo coisa sobrenatural. Tinha pessoas que estavam pisando no abismo, mas Deus está te dando um coração novo hoje, para provar do amor dele para a sua vida. E está dizendo: filha, não vou te deixar, filho, não vou te abandonar. Tem um coração novo, tem um espírito novo. Está sendo anulado o intento do mal para a sua vida, e o que vai prevalecer é a vontade divina para a sua casa. Em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, toma posse disso agora. Coração novo, um espírito novo.